Você que tá chegando aí, o Miorim olhou pra um cara que produz conteúdo sobre a população negra e perguntou assim: por que homens negros só casam com mulheres brancas? Exatamente. O Miorim fez essa pergunta lá no Redcast. A gente vai assistir no Redcast e quem vai botar é ele, o Maxwell. Bata, Maxwell, bata. Uma tendência muito expressiva das pessoas de maior poder aquisitivo, que são negras, acabarem terminando com mulheres brancas. Isso aí é mentira. Não, mentira não. Isso Eu é vejo mentira. isso na mídia, direto. Calma, já vamos chegar lá. Você Vai na tá olhando, festa. você tá A olhando, solidão da mulher negra você é tá um olhando ponto. aquele cara que é holofote. Quem é o cara holofote? É o Jogador Vinícius de futebol. Júnior, é o Vinícius Júnior, é o Neymar, é o jogador de... é o Mike Nas festas Tyson. do Vinícius Júnior, os caras falam que nem entra mulher negra. Esse cara, Não, não é esse que não cara entra é um mulher holofote. negra. Mulher negra entra, só não entra gorda. Você vai... Olha aí. Eu vi, Tem eu que olhei. ter gordofobia. Me cancelavam porque eu falava de mulher de 30 anos e os caralho. Na festa do Vinícius Júnior, todo mundo é magra e tem menos de 30. Só Aí, tem ó. 25, 26. Gordofobia tem que ser análogo ao racismo. Esse negócio de... os negão só pega a branca quando fica rico, isso é mentira. Você vai na vila, o que não falta é um negão com a mina branca, ou a mina branca e vice-versa. Sim. Entendeu? A questão que eu sempre falo é a seguinte: todo mundo bate o olho no holofote. O holofote é o Vinícius Júnior, o holofote é o Mike Tyson, o holofote é o Militão. É o Militão. Esse Mas cara é o então, holofote. a ideia é o seguinte, Você que eu tem que falei. olhar pra baixo. O cara, quando ele... Vamos supor, o negro tá Sabe aqui isso? embaixo. Não, tá lá assim, na ó. categoria de base do jogo. Lá Certo. do Flamengo ou do São Paulo. Não, que categoria de base? O cara tá trabalhando na Obra Max. Tá, o cara tá trabalhando trabalhando aqui na no obra. prédio de Segurança. É, ele Porque tá esse cara aqui. que tá na categoria de base, ele já tá tirando 10 conto. Então, ele já, tá ele aqui. já fugiu Não, da... foi isso que eu da- perguntei pra você. Foi o que eu falei, ele tá já aqui embaixo, fugiu certo? da- Esse cara tá trampando de segurança. Aham. Com quem que ele convive? Mais com branco ou mais com negro? Com os dois. Na vila você tem os dois. Não tem, não é a A mesma vila, proporção. a vila não... A vila que ele tá falando na periferia? É? A vila que ele tá falando na periferia? O que ele tá falando vila? O Brasil não é Tem. feito Não de é negros. mesmo. O pessoal acha proporção. que favela é só negro. é não só é. negro. Não é. Porque eu Não vivi até os 6 Não anos é. de idade de frente pra favela. Não é, não é. mas não é a É. mesma proporção, é isso que eu tô te falando. Sim. Não é a mesma proporção. E Tem se ele branco tra- pra se ele caramba na trabalha, favela. etc, O que você tem etc, que ver, o é que isso que eu tô te acontece, falando, é porque uma outra muitas coisa, vezes- mas no, Ó, eu fui bairro, no não é a mesma podcast coisa. do Alessandro, É. lá no Papo de Pai e Filho, e eu falei, o Alessandro ele é uma fraude. Que ele fala que ele é da periferia e tal, e eu sou muito mais da periferia que ele. Ele nunca foi da periferia. Você mora em Guarulhos? Não, agora tudo bem que eu moro em outra periferia. Mas eu sou da Vila Bancária, eu nasci na Vila Bancária. Meu pai chegou da Itália aqui sem nada. Eu vivi até os 6 anos de idade de frente pra favela. Eu não vivi na favela. Campeonato de quem passou perrengue. Não, mas o Alessandro é uma fraude. Só pega a mulher branca, Ah, Mora Giovana no Oliveira. playboy, nunca vivi. Alessandra Oliveira. Alessandra Oliveira? Não, Giovana Oliveira tá dizendo. Amo suas lives. Muito obrigado, Giovana. Na comunidade, eu vivi na comunidade. Começou a trabalhar com 17 e nem queria. Até os 6 anos de idade, mas eu vivi na comunidade. Eu vi assim, a minha casa não era na favela, era uma rua, tal, um lugar pobre. Gente, vamos combinar aqui, né? Que só um outro preto pode chamar um preto de palmiteiro, né? Pessoas brancas não podem olhar pra uma pessoa preta e falar que elas são palmiteiros, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, né? Vamos combinar isso aqui. Um ponto pacífico entre nós. E tal. Só que a minha rua tinha casas e o outro lado da rua Só tinha era barraco. favela. Ah, Isso. entendi. Entendeu? Então eu vivi num lugar assim. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte: problema na vila é cara negro. o estereótipo do cara negro, ele é ruim. Até respondendo a pergunta do Miorim, que ele fala assim: por que os caras dá mais importância pra mulher branca e tal, não sei o quê? Acontece muito de ser mais fácil. Peraí, você É mais escutou que fácil. a Glória... Você lembra que a Glória Maria falou numa entrevista No quê? sobre relacionamento? Ela falou assim, o pessoal falando sobre relacionamento, se ela gosta de homem branco, negro, não sei o quê, e ela fala com essas palavras, a Glória Maria. Ela tá viva ainda? Desculpa. Não. né? Tá. Glória Maria tá. Tá, do cara do Fantástico. É. Morreu? Eu acho que ela faleceu, é. Puta merda. Ah. E ela fala, Caralho. o homem negro não quer a mulher negra. Ela fala, o Não, homem ele negro quer. não quer a mulher negra. Muitas vezes é a mulher negra E que eu não... Gente, eu acho que essa discussão é assim, sinceramente. Eu acho que eu acho essa discussão uma coisa tão importada. Eu acho que assim, a gente precisa pensar sobre as relações afro-referenciadas. Eu acho que a gente precisa pensar nas relações interraciais. Eu acho que a gente tem que pensar nessas relações, tá ligado? Mas assim, a maioria das pessoas negras se relaciona com pessoas negras, cara. Com exceção das pessoas negras que ascendem. E aí eu acho que é um problema. Quando é preto, quando são pessoas negras pobres ou de classe média, elas se relacionam com outras pessoas negras. Quando essas pessoas ascendem socialmente, aí elas não se relacionam com pessoas negras. Nem mulheres, nem homens.
Aí eu acho que é um problema, entendeu? Por que quando você tá... Tipo assim, quando você tá na merda, você quer uma pessoa de cor. Quando você ganha dinheiro, tu não quer mais uma pessoa de cor. Por que razão? Aí eu acho que a gente passa a ter um problema, né? E aí, assim, tal hora as manas falam que os homens negros não querem mulheres... Eu acho que ambos não se querem, ambos não se procuram quando estão nas classes altas. Eu acho que é muito isso. Ambos não se procuram. Ou ambos não se encontram. Pode ser que seja isso também. Tá ligado? Eu tenho essa visão e eu falo que eu falei, minha namorada é negra e minha ex era negra, tá? Eu tenho essa visão de que a mulher negra, ela tem menos valor na sociedade. Você defende a solidão da mulher negra? Eu acho que isso é verdade, ela existe. Calma, eu tô tentando explicar pra vocês, ó. O cara que sai daqui do... É fato, o cara que sai daqui de um ambiente onde majoritariamente as pessoas são negras... Rapaz, engenheiro Léo defendendo a solidão da mulher negra. Olha aí, cara. Que loucura. Que louco. Eu nunca imaginei. Tá ligado? Nunca imaginei. Não acho que a discussão seja importada. Talvez o léxico utilizado seja importado, mas o fenômeno social existe. Eu acho que existe o fenômeno social, mas especialmente quando a gente tá falando em ascensão de classe. Tá ligado? Mas entre as classes baixas e classes médias, pessoas negras se relacionam com pessoas negras. Eu acho que isso é um ponto pacífico, né? Inclusive, a gente pode observar em vários índices e tal, né? Negras, pardas, mulatas e tudo mais, da minha cor e assim... Ele vai se relacionar com mais probabilidade com mulheres assim, da mesma cor que ele, da mesma classe social com ele e tudo mais. Quando ele entra numa classe social onde ele ascende, ele vai se relacionar com pessoas brancas porque os ricos são mais brancos. É isso que acontece. Mas, não, isso pode ser. E não, isso, mas esse é o cara holofote. O cara holofote. O cara holofote. Mas esse cara holofote, ele é 1 em 10 mil. Sim. Eu sei. Ele é 1 em 20 mil. Mas eu tô dizendo que... Sei lá, um salário de 20 mil reais. Você acha que já é o suficiente pra ele estar... fora do escopo e aí casar mais com Mas eu é acho óbvio. que não. Sim, sim. Mas é óbvio. Eu já acho que não. Não, porque ele pode encontrar num trabalho, mas tipo, se ele trabalha na Faria Lima. Disso, a Faria Lima paga isso. Se ele trabalha na Faria Lima, se ele trabalha num hotel de luxo, se ele trabalha viajando, se ele trabalha em companhia aérea. As mulheres trabalha negras que ascenderam, elas fazem essa reclamação. Do tipo assim, ó, eu ascendi, eu estudei pra caramba, eu trabalhei que nem uma doida, cheguei lá com meu salário de 15, 20 pau, o cara não quis ir junto comigo, eu acabei com um cara que tinha o mesmo gabarito de intelecto que eu, e aí você vai ver qual a cor desse cara. Esse cara é branco. Mas isso é uma coisa legal que eu acho que acontece nos Estados Unidos. O negro americano, via de regra, quando ele enriquece, ele quer trazer a mulher negra junto. E ele se relaciona com a mulher negra. Então é super normal nos Estados Unidos, os caras negros, você vê no basquete, no cinema e tal, os caras negros se relacionando com mulheres negras. Aqui no Brasil é raro. Um homem negro rico. Mas será que ele já sai de baixo? Ele já sai de baixo junto com ela? Não, às vezes sim, mas muitas vezes não. Mas ele quer. Mas é porque eu acho que são contextos aqui que são muito diferentes, gente, de ascensão social, assim. A gente quase não vê pessoas negras ascendendo socialmente, gente. É muito difícil. Aqui no Brasil. E quando a gente vê uma pessoa negra ascendendo socialmente, é sempre por um caminho ou é artístico ou é de esportes, assim. Então é muito difícil, assim, você ver pessoas de cor, tipo assim, ascendendo socialmente e tal, que é diferente dos Estados Unidos, né? São cenários muito diferentes, assim, né? Tá feliz com o teu Varmeiras ganhando do nosso Lion, moleque, mas o Fortaleza também perde gol amuado, viu, meu parceiro? Eu vou te falar, o Fortaleza perde gol amuado, bicho. Perde gol tanto queira. E esses gols que o Fortaleza perde vão fazer falta, viu? Pense num time pra perder gol, meu irmão. Que diabo é isso, bicho? O Voivoda não tá treinando finalização com esses caras, não, é? Perde muito gol, rapaz. Como é que pode? Tem que treinar finalização com os caras, pô. Não é possível. E outra coisa que me preocupa também no Fortaleza. A média de idade do time Fortaleza é muito alta, gente. É um time que tem uma média de idade de mais de 30 anos. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil para um campeonato que exige tanto condicionamento físico e que mais do que isso, que são partidas, que é um campeonato de longa duração, né? Então eu acho que, enfim, o perfil de contratação do Fortaleza para essa temporada me preocupa demais. Então voltando aqui para a temática do vídeo, eu acho que quando a gente fala especialmente da ascensão dos homens negros e mulheres negras às classes altas no Brasil, é que a gente consegue entender como essas duas personalidades não se encontram. Ou não se procuram ou não se encontram. Porque de repente parece que só homens negros que ascendem palmitam, quando na verdade mulheres negras também, né?
E aí é quando eu acho que passa a ser um problema, porque nas camadas populares mais baixas, homens negros e mulheres negras se relacionam, né? Por incrível que pareça, o engenheiro Léo está certo. No Zé, a herança de segregação canta mesmo, negros ricos tendem a não palmitar. Mas é porque nos Estados Unidos a gente tem um contexto cultural que é diferente do contexto brasileiro, cara. O contexto étnico nos Estados Unidos é muito demarcado, é diferente do Brasil, entendeu? Aqui a gente não tem fronteiras étnicas tão precisas quanto nos Estados Unidos. Se tu chega lá, tu chega na casa de uma pessoa branca, a pessoa branca vai olhar pra ti e vai falar assim: que tipo de música vocês escutam? Porque realmente não sabe, porque é uma fronteira étnica que é cultural, é étnica, é muito demarcada, é muito precisa. Você tem bairros que são só de pessoas negras, você tem escolas que são só de pessoas negras, você tem regiões que são só de pessoas negras, tá ligado? Então assim, eu não acho que cabe a comparação, eu não acho que caiba. Inocente mandou R$5. Covarde, tu muito bebado, mas apitei o jogo hoje. Tropa do D1X0 nos mumuquinhas. Que jogo que você apitou, filho? Não sei do que você tá falando. Galera, a pegada do canal aí é um podcast social, político. A gente já falou de cultura, de música, de rap, de funk, de esquerda, a gente veio nessa toada aí, tentando abraçar, ganhar volume. Completamos um ano agora em abril. Canal do DG. Estamos chegando aí a 500 inscritos. Já vi que uma galera se inscreveu. Caralho. Rapaziada, muito obrigado aí pela força. Mao Zedong, tamo junto, é tudo nosso. Mao Zedong tá aí, canal do DG. Vão se inscrever no podcast do DG, o bagulho é louco, tá ligado? Trazer a mulher, porque lá a componente racial nos Estados Unidos é forte. Ela é muito forte, a segregação é muito forte. Uma vez eu... Não, no Brasil também é forte, cara. No Brasil também é forte, no Brasil não é tão preciso. E no Brasil não é tão preciso pela forma como a gente construiu o pensamento nacional racializado, que foi com base em uma obra, que todo mundo sabe qual é, que promoveu a ideia de que nós vivíamos um ambiente racial harmônico. E essa ideia foi aqui que foi o axioma, vou falar aí como... Vamos falar como o querido aí, como é o nome dele? O Miorim. Foi a ideia que definiu a realidade social experimentada por muitos anos. E a gente sabe que foi uma ideia, é por isso que se chama falácia da democracia racial, né? Então todo o pensamento racial brasileiro foi comprometido, toda a percepção sobre as relações raciais no Brasil foram comprometidas com essa ideia. E essa ideia promoveu inclusive a perda de documentos históricos, promoveu a diluição de noções de como a discriminação racial opera no Brasil, entre outras coisas. Foi um prejuízo enorme para nós enquanto comunidade, o mito da democracia racial. Nos Estados Unidos não, era uma coisa que era impossível de ser feita, em razão das fronteiras étnicas precisas que eles têm lá, que é diferente da gente aqui, né? Uma vez eu ouvi um mano que tem a cor do Júnior. A cor do Júnior. Aí ele falou assim pra mim, ele casou... Júnior é pardo, né? O Júnior chocolate com leite. O Júnior tá ali, 0,5, vai, papelão molhado. Eu falei isso da outra vez, ele falou que não. Aí o que acontece? Ele casou com uma mina branca. Branca. Não branco que nem você. Branca. O Júnior é palmiteiro. Branca americana. O Júnior é palmiteiro. Aí... Mas todo homem negro tem que ser palmiteiro, cara. Não, peraí, cara. Todo homem negro tem que ser palmiteiro, aí eu acho demais. Você acabar se relacionando com uma mulher branca e tal, tudo certo, eu acho que isso faz parte. Mas aí ter que ser palmiteiro, rapaz, pelo amor de Deus. Fala, Gabriel, tô te escutando. Urubu de Uruguaiana. Aí ele falou assim, Eu sempre defendo isso. Não, se liga essa história. verdade. Se liga essa história. Ele entrou num restaurante lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, negão, essa fita foi muito louca, porque eu entrei e o restaurante tinha lá brancos e negros. Dividido no meio, assim, ó. Os caixas tá aqui de frente pra porta, do lado de cá tinha os negão, do lado de cá tinha os cara branca. As famílias brancas e as famílias negras. Quando eu entrei, as duas olharam feio pra mim. Aí ele falou, e agora onde é que eu sento? É tipo Porque Corra. entra ele, a mulher branca, os Corra dois meninos. 2.0. Conta a lenda. Eu nunca esqueço Mas dessa você sabe, história. é por isso que é ridículo a gente importar a pauta racial dos Estados Unidos. Não faz o menor sentido, assim, não tem um histórico, com E eu digo mais, pra eles faz sentido. Porque o barato foi muito mais louco lá. É. Tá ligado? O barato foi muito mais... Não, o barato foi muito mais louco lá e aqui não foi, é um absurdo, né, gente? A gente dizer que a experiência racial no Brasil foi o último país a abolir a escravização de pessoas negras, não foi um contexto de profunda violência, eu acho que é absurdo a gente falar isso, né? Acho que isso é absurdo.
A experiência racial no Brasil, a discriminação, o racismo e o passado colonial brasileiro foram etnocidas. Dividiram a população mesmo. E dividiram a população de uma forma muito silenciosa. Tão violenta quanto nos Estados Unidos. Porque é uma violência silenciosa, cifrada, cotidiana. Você destina um lugar à ocupação social de pessoas negras e você faz de conta que essa população nem está lá. Você não fala sobre esse problema. Você só faz de conta. Então esse faz de conta foi o que fez com que a gente entendesse que a gente viveu por anos, por séculos, um país racialmente pacífico. É um outro problema gigantesco. Então isso promove uma discriminação racial que tem atenuantes muito específicas pela forma como opera no país. E é um problema enorme, porque a gente tem uma discussão muito... A gente tem um trabalho enorme, diferente dos Estados Unidos. Não sou eu, ó. Não sou eu. Isso aí não sou eu. Tá? Isso aí não sou eu. Isso aqui só pra vocês terem ciência disso, que isso aí não é coisa minha. Sim, irmão, vai ter o áudio. Opa, calma, queridão. Opa, calma lá. Sem gordofobia aqui, tá? Sem gordofobia. E tem outra coisa também, deixa eu te falar uma parada. Teu áudio tem quantos minutos? Tá ligado? Acho que não convém tentar hierarquizar absurdos. Eu também acho que não convém. Eu acho que a gente tem que pensar na forma como as coisas aconteceram lá e na forma como as coisas aconteceram no Brasil. E entender cada contexto de forma diferente, porque cada um é um contexto específico. Fala, Samuel Saddam, tudo bem, meu amigo? Querido, deixa eu te falar. Muito interessante que você Saddam com 2 M. colocando em relação ao mito, né, da democracia racial brasileira. Isso é muito interessante. Eu não tinha chegado aqui no interior, na roça onde eu moro, nada nesse pensamento. Outra coisa que não chega aqui também é como mandar um live pix. Porra, queria mandar um live pix para você. Se você puder me explicar também, com sua oratória perfeita. Irmão, porra, todo dia esse cara, bicho. Todo dia esse cara. Caralho, brother. Deixa eu te falar uma parada, é Samuel Saddam com 2 M's. Não é com N. É com 2 M's. Todo dia você manda essa mensagem, você não aprendeu, mano? Ah, mano, eu não vou perder minha paciência contigo não, brother. Eu não acredito na solidão da mulher negra. Eu acredito. Não, mas ela existe. Ela existe. Ela existe porque cai nessa coisa que eu te falei. Solidão não quer dizer que todo mundo tá excluindo ela. O único aqui quer dizer que não o cara é sai com ela, mas não assume. Então, mas o cara que sai e não assume é quem? Pode ser os dois, tanto o branco quanto o negro. Não é isso. Vários caras assumiriam uma mulher negra. É só você falar, filha... ô amigão, você não quer ficar comigo? Beleza, aí ela abre lá no Instagram dela, pega o próximo do direct. Eu acho que esses caras vivem num mundo que, gente, desde quando é isso, gente? Desde quando é desse jeito, galera? Desde quando é desse jeito? Você abre seu... Alice tá aí? E aí, Alice? Desde quando é desse jeito? Que você abre seu direct, tá lá e... Não é assim não, galera, que funciona as coisas não. Os caras piraram, pô. Os caras tão malucos, não é possível, pô. Se você olhar essas meninas do Instagram que reclamam, olha no direct delas, tem um cara lá que tá mandando bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor, minha nega, não sei o que, e é isso. Entendeu? Cara, doidinho pra dar uns beijos e então, assumir. mas a mulher... Só que você é caixota essa possível, daí, né? Isso aí de mandar bom dia, exatamente. boa tarde, boa noite é foda, né? Nossa, não, que chato vai do ser caramba, explodido esse mano. cara. Miorim, desculpa, deixa eu te falar. É sério que tu quer falar sobre ser caixota? Tu? Com todo o respeito do mundo. Luzinho mandou R$5. Você não acha que a palmitagem ter sido usada para tentar embranquecer os negros não contribui muito para isso? Pra isso o quê? Entendi mais ou menos a tua pergunta. Pra isso o quê? Para o contexto racial que a gente experimenta no Brasil? A gente teve um plano de branqueamento no Brasil, né? Eu acho que isso é... Você tá falando desse plano de branqueamento? Porque se a gente for pensar nesse plano de branqueamento, talvez, eu acho que contribui sim para um contexto racial como a gente experimenta hoje. Mas eu acho que tem alguns outros fatores que são tão fortes quanto esse, assim. Em especial o fato da gente não pensar as relações raciais, gente. Por séculos o pensamento nacional não se debruçou a compreender as relações raciais. E quando pensou as relações raciais foi a partir da perspectiva da democracia racial. Então a gente entendia o Brasil como um país racialmente harmônico, desde sempre.
em toda análise que era feita, era recorrendo à democracia racial para pensar o país. E a identidade nacional foi construída a partir dessa noção do mito das 3 raças, não sei o que. Tudo uma grande mentira, tudo uma grande baboseira. A discriminação racial no Brasil, por exemplo, a Frente Negra Brasileira foi um coletivo negro organizado com mais de 1 milhão de pessoas negras participando, que conseguiu a participação, por exemplo, de pessoas negras em alguns concursos públicos em São Paulo, porque não era permitido. Na obra Os Agudais de Lagos, que a gente tem escrito aqui no Brasil, fala como as populações... Houveram um conjunto de leis que expunham as pessoas negras à necessidade de precisar sair do país, porque não tinha sua identidade reconhecida no país, especialmente as populações que haviam chegado recentemente do continente africano. Então que essas populações vão para Lagos. Ô Samuel, desculpa aí, última hora eu me cedi, mas quando eu vejo a cara desse ligeiro Léo, vontade de dar um bem dado na cara dele. Calma lá. Mandar ele pro mar de onde ele veio. Ô, que é isso? Esse ser repugnante. Esse cara é realmente nojento. Com todo respeito. Com todo respeito. Não, merda. Com todo respeito. Olha aí, com todo... Samuel. Não, que é isso, querido. Mano, Samuel, provisso. Que é isso, querido. Com todo respeito. Quando a gente escuta com todo respeito, a gente já sabe que vai vir a coisa mais desrespeitosa do mundo. Pessoal, o Núcleo de Educação do PEU está organizando cursos gratuitos de como mandar live pix. Não vou terminar de ler, cara. Desculpa. Não vou terminar de ler, tá? Aí, beleza. Só que ela quer escolher. Mas você tá achando que mulher tem cabeça de homem? Vai um homem ter um Instagram com um monte de mulher. Oi. Ele fala Aí, como. Filha, O Neymar, tadinho. quer A situação escolher. dele foi assim. Quer Sabe escolher uma demais, coisa? aí vai ficar sozinha Uma mesmo. coisa que aconteceu comigo, muitos anos atrás, eu namorava uma menina negra, que era, ou seja, a terceira já. O único que não é racista aqui sou eu. Tá? Que você... Ai, meu Deus, tava faltando. Tava faltando. Vocês só namoram brancas. Tá? Essa aqui já é a Então terceira. você não é o cara do amigo negro, você tem uma mina negra. Várias. Essa menina... Que isso? Essa menina que eu namorei, ela era muito bonita, mas muito bonita. Ela, juro pra você, ela era a cara da Camila Pitanga, assim, não. A cara da Camila Pitanga. Só que ela era peituda, e muito. Camila Pitanga peituda. É. Meu Deus. É um show de horror, né, gente? É realmente um show de horror. Olha aí. Ela era gatíssima. Tá. E aí o que eu percebia? Eu ia em lugares, tal, lá com ela, tal, né? Ia na casa dela, tal, não sei o quê. Em lugares que tinham homens negros. O homem negro, quando ele vê você, branco, com uma mulher negra gata, ele quer te matar. Ele quer matar você. A inveja. Ele quer... Porque ele não quer, ele, sabe? Ele fala, porra, a menina que é gata, o cara veio aqui e pegou. Ele quer te... Eu sofri pra caramba preconceito de Mas negro a história quando eu namorei da negra. guerra de buceta, você concorda? Cara... Olha aí, engenheiro Léo, cara. Sofreu preconceito de homens negros por se relacionar com mulheres negras. Coitada, tenho pena dele. Ave Maria.